Eu saúdo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Como o pastor Lucas já nos informou, o pastor Lucas Fernandes, nossos pastores estão em viagem. O bispo e a bispa estão no Nordeste, inaugurando 2 templos, uma equipe de missões aqui do nosso campo. O pastor Samuel também viajou. E nós estamos nesse dia atípico, não em função de ser o dia 7 de setembro, que nós já o comemoramos desde 7 de setembro de 1822, pelo menos 1823. Mas em função do modo como este dia 7 de setembro foi, de certa forma, singular. E eu sei que muitas famílias das nossas igrejas, ou da nossa igreja aqui, da nossa igreja sede, bem como do campo, subiram até Brasília para participar daquela manifestação pacífica, e é um direito de todos os cidadãos, e certamente muitos nem conseguiram ainda voltar a tempo. Mas eu quero esta noite tomar um texto, e você vai abrir comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 4, o versículo de 17 em diante, alguns versículos que eu quero ler com os amados irmãos esta noite. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 17. Eu leio alguns versículos que nos diz o seguinte: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vontade de seu sentido, na vaidade de seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade e justiça e santidade. Amém. Leio até aqui o versículo de número 24, pois esse é um texto parentético desta carta. Carta aos Efésios é uma carta que Paulo utilizou muito esse recurso do parênteses, onde ele faz uma afirmação e às vezes abre um parênteses longo, sem nenhuma interpolação de ponto final, para explicar a declaração feita. Mas eu quero meditar com os irmãos aqui esta noite. Nós vamos trazer ao nosso coração algumas verdades com relação à igreja, o novo homem, uma nova conduta. Se a gente voltar a Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 8, 9 e 10, veremos a inserção da igreja na cidade de Éfeso. Uma metrópole para aquela época, capital da província romana da Ásia Menor. Paulo, segundo Atos 20 e 31, ficou lá por 3 anos. Mas os versículos 8, 9 e 10 do capítulo 19 de Atos, vai nos dizer que entrando ele na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. Quero chamar a atenção para esses 3 verbos aqui. Aliás, esses 2 verbos aqui, que é disputando e persuadindo acerca do reino de Deus.
Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, passando a falar mal do caminho perante a multidão, Paulo então retirou-se deles e separou os discípulos, outro verbo, disputando todos os dias na escola de certo tirano. E isso durou por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra de Deus, ou a palavra do Senhor Jesus, assim como judeus como gregos. A igreja em Éfeso teve seu início naquela cidade, na 3ª viagem de Paulo, missionária do apóstolo Paulo. A gente sabe que era uma cidade muito mística, profundamente afetada pelo paganismo, especialmente por um paganismo de origem ocultista. Lucas chega a dizer aqui que nesse período, no livro de Atos, que nesse período em que Paulo lá permaneceu, pregando o evangelho, dando ensejo a que todos os homens, como nós lemos, da Ásia, judeus e gregos, ouvissem o evangelho. Os místicos da cidade fizeram queimaram na praça da cidade livros de feitiçaria, de misticismo, e chega a dizer que montava um valor de 50 mil dáricos, 50 mil moedas. Mas o evangelho chegou lá naquela cidade, e Paulo, como ele sempre fazia, estrategicamente começava um trabalho num grande centro, para do centro procurar atingir a periferia. Nós estudamos 2 lições passadas na nossa escola bíblica dominical, que talvez uma das exceções do ministério de Paulo tenha sido o modo como a igreja entrou na Macedônia, pelo distrito de Filipos, em função de uma contingência. Mas de imediato Paulo deixa de lado Anfípolis e uma outra cidade e vai para Tessalônica. 220 mil habitantes talvez na época, para de lá começar uma igreja do Senhor, e então a partir dela alcançar toda a Macedônia. Eles fizeram isso em Éfeso. E a gente sabe que de Éfeso a igreja do Senhor chegou a outras cidades da Ásia Menor. Tiatira, Esmirna, Sardes, quem sabe, aquelas 7 igrejas da Ásia, a quem o Espírito Santo, ou Jesus, envia as 7 cartas do Apocalipse. Era uma igreja profundamente ensinada, grandemente ensinada e profundamente arraigada nas verdades do evangelho. Nessa carta, por exemplo, Paulo ora por pelo menos 2 vezes, no sentido de que os crentes tivessem, da parte do Senhor, conhecimento. E ele chega até a dizer, pleno conhecimento, é pignosco, não é meramente um conhecimento qualquer. E aí, nessa última parte do capítulo 4, Paulo está terminando então a parte doutrinária da epístola. E Paulo era muito prático, muito estrategicamente prático. Todas as suas cartas falam primeiro do conteúdo da verdade, para depois falar de mandamentos e orientação e exortação para a vida. Porque no Evangelho de Jesus Cristo, na fé que eu e você abraçamos, a ética procede da doutrina.
O comportamento emana da ética, a ética cristã, que é um conjunto de valores e princípios que o novo homem em Cristo, por estar agora em Cristo, precisa evidenciar na vida, na conduta, o novo comportamento. E às vezes a gente se esquece disso. Vocês leram comigo o texto? Paulo chega a dizer que os pagãos, que ele chama aqui de gentios, entenebrecidos do seu entendimento, ainda enxafurdados e mergulhados na mais abjeta ignorância, não tinham a capacidade de percepção, de chegar àquela iluminação. Mas agora nós temos o Espírito Santo. A igreja do Senhor é habitada pelo Espírito Santo. A multiforme graça de Deus chegou até nós. Nós somos tirados de lá, das trevas, e agora pertencemos a Ele. E esse Espírito habita o nosso coração. Amém? Logo, a igreja é então uma nova sociedade, instituída por Deus e instituída na terra, com o objetivo de viver de modo digno do chamamento que cada crente recebeu da parte do Senhor. Eu tenho lido esses últimos dias alguns livros do N.T. Wright. É um autor, o pastor Ricardo conhece. E eu penso até, não posso estar enganado, pastor Ricardo, mas ele é meio, se não defensor em absoluto, é pelo menos simpático à teologia da aliança. E ele escreveu um livro interessante, Como Deus se tornou rei. De muitos outros que eu tenho lá na biblioteca traduzidos, ele é um escritor inglês, chamando-nos a atenção para que nós, a igreja do Senhor, em função até dessa nova perspectiva e compreensão quanto à escatologia, a fim de mundo, e que de certa forma a gente precisa repensar na virada deste milênio para cá. E eu já disse aqui que nas 2 décadas do século passado falávamos muito sobre isso, hoje nem tanto. E ele diz que é preciso a gente voltar ao Evangelho, ou aos Evangelhos, a fim de perceber nos Evangelhos, aí eu digo evangelistas, evangelhos como Mateus, Marcos e Lucas e João, e perceber nos Evangelhos o Evangelho, e resgatarmos qual é o entendimento deste o Evangelho, da pessoa de Jesus entre a manjedoura e o Calvário, a fim de que compreendamos o papel da igreja como nova sociedade, como agência do reino de Deus na terra. Talvez para corrigir aquela tendência de imaginarmos que Deus nos salvou única e exclusivamente para que a gente, em esperança, é claro que nós temos essa esperança, nos projetarmos muito para o além, ao ponto de nos esquecermos que a igreja tem um papel aqui na terra. Deus a tirou do mundo, mas outra vez devolveu a igreja ao mundo, para que no mundo, embora ela não seja do mundo, ela caracterize no mundo os sinais característicos do reino de Deus. E alguém disse que o reino nunca se instalará aqui, em definitivo, até que eu e você e eu, tenhamos um caráter à altura do caráter do rei. Então é uma nova sociedade. Paulo chega a dizer aqui, ele usa a expressão novo homem, 2 vezes, no sentido individual, cada crente nascido de novo é novo homem em Cristo.
Mas ele fala novo homem no sentido coletivo também, a sociedade e a igreja. Fomos então chamados para sermos um povo, constituído de gentios e judeus, pois no Evangelho, mediante a graça, Deus derrubou então a parede de separação, e nós, gentios, que estávamos separados da família de Deus, alijados do conselho e das promessas do Senhor, Deus fez cair essa parede de ambos os povos, fez um novo homem, a igreja, uma nova sociedade. A sociedade alternativa. Veja bem, o conhecimento e a compreensão que temos da igreja enquanto projeto de Deus, nesse aspecto de ela ser a sua nova sociedade e agência de manifestação da multiforme graça de Deus na terra, pois é na igreja e pela igreja que Deus atua hoje. Obviamente, eu estou usando igreja aqui na conotação, no sentido que Paulo usa nessa epístola. Não me refiro, quando falo a igreja aqui, a denominações. A igreja assim, com artigo definido, feminino singular, se refere à igreja como projeto de Deus. Eu vou apenas iniciar hoje, no sentido de quê? Porque até nós vamos estudar muito isso aqui no próximo trimestre, aí, o último trimestre da Escola Dominical, estudando a carta aos Efésios, certamente vamos passar por alguns aspectos que eu vou falar aqui. Alguém perguntaria, pastor, onde está a verdadeira igreja? A igreja de Jesus é maior do que qualquer denominação, e eu diria até, maior do que todas as denominações juntas. Porque Paulo diz nessa carta que ela é o projeto de Deus, oculto em Deus, antes da fundação do mundo. Por analogia, não sei se é analogia, pastor Ricardo, é mais ou menos assim, onde estava Eva? Eva estava criada, não estava? Que o Gênesis 1:26 disse Deus, e criou Deus o homem, macho e fêmea os criou. Mas não estava formada. Onde estava Eva? Eva estava em Adão. Onde estava a igreja antes dela aparecer? Estava em Cristo. Por isso que Paulo pode falar que ela é o projeto de Deus, oculto em Deus, antes da fundação do mundo. Estava em Cristo. E a verdadeira igreja está onde se prega o evangelho, o verdadeiro evangelho. Segundo, celebram as ordenanças deixadas por Jesus, que são duas para nós protestantes evangélicos especialmente, que é o batismo em águas e a ceia do Senhor, e onde se pratica a disciplina eclesiástica, disciplina como processo de ensinamento e condução do povo a um amadurecimento espiritual, que está também contemplado nesse texto aqui. Essa nova sociedade, esse novo homem, tem uma característica que a Bíblia chama de santidade. A santidade e a pureza são características desse povo, desse novo homem, esse povo de Deus. Eu diria até que a evidência maior de que esse povo é de fato o povo de Deus, chamado por Ele, para ser povo exclusivamente seu. Tito 2:14, Paulo vai dizer, porque a graça, porque Ele deu a si mesmo para remir um povo para si. Um povo especialmente seu, exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. E aí eu encerro com um item aqui, como a verdade maior desse texto aqui, que eu quero dividir em 4 subverdades aqui.
Mas pastor, como é que nós vamos conseguir, como igreja, como cristãos, alcançar uma conduta de santidade e pureza que corresponda à nossa nova natureza como povo de Deus que somos? Escute bem. É preciso compreender, assimilar, entender o aspecto doutrinário mediante o conhecimento daquele. Abra a Bíblia aí, 2 Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Eu quero ler com os irmãos, do versículo 2 em diante, onde lemos as seguintes palavras: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus. E a carta aos Efésios é uma das cartas que mais falam da necessidade de conhecimento, da proposta, do projeto, da natureza da igreja. Porque não haverá conduta santa e pureza moral na vida se eu não assimilar antes esse conteúdo de verdades que determina, que orienta, que é normativa para a minha vida. Primeiro eu preciso saber a doutrina. E em sabendo a doutrina, na força e poder do Espírito, eu posso praticá-la na vida e chegar à santidade e à pureza que Deus deseja que nós, os seus filhos, o seu povo, tenhamos. Mas diz mais aqui, em Pedro, escute bem, eu acho isso aqui necessário para a gente. Conhecimento de Deus. Esse certamente não é um conhecimento meramente teórico, intelectual, que pulula e enche a cabeça, mas não afeta a alma e o coração. Não sei se foi John Piper, um outro escritor, disse que vale mais um pequeno conhecimento de Deus do que um grande conhecimento acerca de Deus. O mundo e as pessoas sabem muito sobre o Evangelho, sabem muito sobre Jesus, sua história e tal, mas poucos conhecem efetivamente o Senhor Jesus. Mas ele vai dizer, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida. Então já foi dado, já foi concedido, já foi doado. Diz respeito à vida e piedade. Piedade aqui é o sebeia. A vida espiritual que agora o novo homem tem em Cristo, a nova sociedade tem. A vida de reverência, de piedade diante do Senhor, para a piedade. Outra vez, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Veja bem que o conhecimento é daquele, não é daquilo. O conhecimento precisa desembocar em relacionamento. É conhecer a Ele, o Senhor Jesus. Experimentá-lo na vida. Deixar que Ele oriente o nosso viver. E aí, já partindo para a conclusão, o que Paulo está dizendo para nós aqui então? De que não haverá vida santa e conduta moral que, como característica desse novo homem, desse povo, do povo de Deus, dessa nova sociedade, sem conhecer, sem assimilar, sem guardar esse conhecimento doutrinário. Paulo está dizendo, e ele sempre faz isso, ele enfatiza primeiro a base doutrinária
a fim de levar os crentes à compreensão das verdades do Evangelho e capacitá-los, evidentemente, no poder do Espírito, a viver a nova vida em Cristo Jesus. O que diz aí em Efésios? Volta lá ao texto. Efésios 4:17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais. Primeiro uma questão negativa, né? Eu acho isso extraordinário na Bíblia. Ele fala assim, olha, abandone a ira, deixe o furor. Mas não basta apenas abandonar o negativo e não, né? Busque a paz e empenhe por alcançá-la. Vai dizer aí, ó, que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância. O que é ignorância? Não conhecer, não saber. Por isso que Paulo, por duas vezes, com relação à esperança dos que dormem em Cristo e com relação aos dons do Espírito, ele falou, amados, quanto a isso, não quero que ignoreis. Quem está em Cristo, essa nova sociedade, precisa agora de ter um mínimo de iluminação, de conhecimento. Pois sem o conhecimento na vida, o conhecimento da doutrina, certamente não haverá prática da ética cristã. Paulo começa pela base doutrinária. Segundo, posteriormente, Paulo passa a exigir a prática da doutrina no comportamento do dia a dia. Veja o que diz o versículo 25. Pelo que deixai a mentira. Deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu irmão, ou seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nos versículos antes ele falou assim, portanto, agora que sois nova sociedade, novo homem em Cristo Jesus, despojai-vos. É como tire a capa, tire tudo que é do velho homem, mas revesti-vos do novo homem que se renova, segundo o conhecimento de Cristo. Não é? Aqui no capítulo 5 dessa carta, ele vai dizer, gente, tendo em vista, que é o lado prático da carta, tendo em vista o que somos agora em Cristo Jesus, deixa eu dizer para vocês, abandone a chocarrice. Você sabe o que é chocarrice? Chocarrice vem de uma palavrinha grega chamada eutrapelia. O que é eutrapelia? A capacidade de brincar e satirizar com o sagrado. Não tem muito isso hoje? Tem gente usando o púlpito como palco de stand-up, brincando e fazendo humor em cima do Evangelho. Isso é eutrapelia, o que Paulo falou lá. Pega um dicionário da língua grega e vai lá no épsilon, que é a letra, a vogal que inicia a palavra eutrapelia, e veja o sentido da palavra. O que é? Ele vai dizer a chocarrice, eutrapelia. Gente que perdeu a noção do sagrado, o respeito e a piedade pela coisa sacra, e é capaz de fazer humor e satirizar e brincar com o sagrado. Cuidado com isso. Ele fala, deixa isso e tal, gente. Agora faz o seguinte, acorda. Está lá no capítulo 5, versículo 14. Desperta, acorda. Desperta tu que dorme. Aguça a sua percepção para você entender o que está acontecendo da sua volta. Desperta tu que dorme e levanta-te de entre os mortos, para que Cristo te ilumine, te esclareça. Aí lá na frente ele vai usar aquele, e parece até uma anomalia, porque no texto original ele coloca um verbo na voz ativa, outros na voz passiva, seguido por 4 particípios presentes, dizendo, enchei-vos do Espírito. E na verdade, se a gente for ao pé da letra, é assim, deixai-vos ser cheios do Espírito. Mas a voz do verbo é ativa.
Está oferecido aí. Enchei-vos do Espírito. Você vai lá como alguém vai à geladeira e mata a sede. Está disponibilizado aí. Mas não é algo que vai contra a sua vontade. Você precisa desejar, você precisa querer. Não vos embriagueis com vinho, que é o negativo, mas enchei-vos do Espírito. E depois ele coloca 4 verbos, que no nosso caso português é o gerúndio, dizendo, olha, falando entre vós, salmodiando, cantando. Porque é o lado positivo. Terceiro, Paulo então concita, chama, desafia a todos nós cristãos, novo homem em Cristo, a nova sociedade, a que abandonemos o estilo de vida pagão. Acho que foi Stanley Horton, naquele livro, Simplesmente Crente. Ele escreveu um outro, Cristianismo Sem Cristo. Visceral esse livro. Quando eu terminei de ler, eu estava com as costelas roxas. E o N.T. Wright escreveu Simplesmente Cristão. Eu acho que os dois andam meio competindo assim para escrever mais ou menos na mesma área. Mas Stanley Horton chegou a dizer num desses 2 livros, ou Simplesmente Crente, ou Evangelho Sem Cristo, pastor Edmilson, que não há tragédia maior para o cristianismo de ter igrejas ou templos cheios de pessoas que até experimentaram a conversão, mas não mudaram o estilo de vida por não ter mudado o modo de pensar. O evangelho não mudou a mente. Fique em pé, eu quero orar encerrando a minha participação. Ele diz que não há tragédia maior para o cristianismo deste fim de tempo, desse final de tempo, do que templos cheios de pessoas cristãs, ele diz cristãos, que embora convertidos e até nascidos de novo, não mudaram o estilo de vida, porque não assimilaram o pensamento, a mente de Cristo. Aí o velho, que Deus o tenha em santo lugar, que já passou para lá, velho capelão da rainha da Inglaterra, John Stott, né? Ele escreveu A Mentalidade Cristã. Tem outro autor que escreveu O Cristão numa Sociedade Não Cristã. Ele também tinha um livro nesse sentido. Sabe por quê, irmão? Porque é a ideia que governa o mundo. É o pensamento que determina o comportamento. É a ideia que governa o mundo, ainda que usando a força ou o braço dos trouxas. Você pode ir com a multidão, e eu também posso, mas tudo que eu fizer como servo de Deus, eu tenho que fazer por convicção e consciência do que sou e do que vou fazer. Crente não pode ser Maria, vai com as outras, e boi na boiada. Crente sabe do que é, porque é, para o que é e para onde está indo. Aí, não bastasse isso, quarto e último dentro dessa ideia, Paulo também desafia a todo homem, todo cristão, a todo crente, a se revestir do novo homem. Eu me despido do velho homem, que é o lado negativo, e agora eu preciso me apropriar, à medida que eu vou crescendo na fé, na comunhão dos santos, na igreja, à medida que eu cresço aqui, eu vou me revestindo do novo homem, que é criado segundo Deus, em justiça e retidão, que procedem da verdade. Como é que eu vou alcançar isso que procede da verdade, se eu não conheço a verdade?
Eu já disse aqui, e o presidente falou aqui, naquele sábado que ele esteve aqui, repetiu de novo. Mas a cada vez que eu ponho os meus poucos neurônios para pensar nos 131 anos de república deste país, e especialmente o modo como quem lê o livro do Protásio de Queiroz entende muito bem o que está acontecendo agora, a Operação Satyagraha. Doutor Wilson sabe disso lá. Quem leu O Quarto Poder de Paulo Henrique Amorim, quem leu O Assassino de Reputação, que são 3 volumes do outrora Tumão, e o filho dele terminou a obra do pai, Romeu Tuma Júnior, vai entender o porquê, que forças estão por trás desse país. E quando o nosso presidente evocou o João 8,32, ele não tinha total consciência das implicações do que é acender essa verdade poderosa no porão escuro dessa nação imoral, pagã e destruída nos seus valores. Por isso que ele está pagando o preço que está pagando. E eu temo que ainda vai ter muita água para correr ainda. Isso não vai resolver tão facilmente. Porque são 131 anos de república. E essa república sempre teve os mandatários, as famílias, os oligopólios, as autocracias, os oligopólios de qualquer natureza, que sempre deram as cartas. E de um grande tempo para cá, querendo ou não, sem demonizar ninguém e nem defender ninguém, houve um processo de mudança. E essa turma, ao ver secar o processo e mudar tão rapidamente, eles não vão deixar isso de graça. Com toda essa manifestação, daqui para amanhã, daqui para domingo, os senhores vão ver, vão perceber que a grande mídia vai tomar tudo isso aí e colocar contra ele. Para os que são contrários, eles vão achar subsídios, porque essa turma não ia perder 130 anos de um jeito errado de conduzir a nação, com um sujeito que suja assim meio de paraquedas e vira uma pedra no caminho, e aí evoca Deus ainda, e aproxima da igreja e dos crentes. Essa turma está azeda. Pai querido, nós somos a tua igreja, povo de Deus chamado lá do mundo, para ser propriedade exclusiva do Senhor. A sua graça se manifestou salvadora, inclusiva, e nos alcançou, e nos trouxe de volta para a família, perdoando os nossos pecados, redimindo-nos lá do mercado dos escravos, porque tu fostes lá, na pessoa bendita de Jesus de Nazaré, e nos libertou lá do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E agora no reino, nós somos súditos, que somos desafiados a cada dia, e todo dia, e às vezes o dia todo, a expressar na vida, no comportamento, na ética, no viver, os caracteres, as características de filhos de Deus. Pai, olha para a tua igreja nessa nação, dá-nos discernimento espiritual, faz-nos acordar para a realidade que estamos vivendo, e que nós tenhamos a sua palavra como guia, mas o seu Espírito Santo a iluminar-nos, a fim de que qualquer análise que porventura venhamos fazer, façamos a partir dos valores e princípios do teu reino. Faça com que cada um de nós aqui, em qualquer situação onde vivamos, onde estejamos, em qualquer atividade que porventura exerçamos, as pessoas vejam em nós os sinais transformadores do Evangelho. Fica conosco a tua igreja e nos abençoa em nome de Jesus. Gente, muito obrigado. Toma o seu lugar. Nós estamos encerrando. Toma o seu lugar. Pastor Lucas, eu gostaria que Vossa Excelência passasse os avisos aqui.